Os Diários de Viktor Klemperer, o testemunho clandestino de um judeu na Alemanha nazista. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e hoje vou tratar desse livro, conforme anunciado da descrição. O livro que a gente vai tratar é exatamente esse. É um livro que eu achei com muita dificuldade na internet. Vocês não vão encontrar esse livro em qualquer livraria física, em shoppings, devido à sua raridade. Eu encontrei esse livro aqui com valor alto e é um livro antigo. Para que vocês percebam, as páginas dele estão inclusive mofadas, mas quem aprecia o conteúdo de livros raros, eis aqui um. Inclusive, por curiosidade, quando ele chegou para mim, eu tive que deixá-lo no sol para que ele retirasse um pouco do mofo, das condições, para vocês verem a escassez desse livro aqui, a forma que eu consegui. Vou deixar aqui um pouquinho esse livro e assim, é interessante que a gente, sobre o conteúdo desse livro, primeiro sobre o autor do livro. Ele se trata de um professor universitário, tá certo, judeu, escreveu esse livro durante ali a perseguição nazista, desde quando o Hitler se tornou chanceler na Alemanha, em janeiro de 33, aí vai na ordem seguinte dos capítulos, 33, 34, até 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Então, esse livro ele é dividido em capítulos dessa forma. Então ali ele vai dando testemunho pessoal das coisas que ocorriam durante o domínio do nazismo de Hitler e principalmente as reações populares da camada da população. É interessante, aquele que gosta realmente de entender a miúde conteúdos dessa natureza vão gostar muito desse livro. Mas é um livro que ele é muito extenso, ele tem 850 páginas, e ele vai mostrando fielmente o dia a dia de alguém que é judeu e sofre de perseguição do regime nazista. Viktor, ele é, como eu falei, professor universitário, ele é casado com Eva. Então o que acontece? Eva, ela era ariana, mas ele era judeu. Então o que ocorre? Ele vai mostrando todos os sofrimentos que um judeu passa ou passou durante aquele período do nazismo na Alemanha. E isso vai ocorrendo, vai ganhando terreno de forma gradual. Desde 33, então o regime ele vai se tornando cada vez mais violento, né? Então assim, ele mostra realmente as curiosidades, as nomenclaturas, e é interessante para quem está lendo esse livro, porque você pode comparar a nomenclatura específica daqueles que estavam naquele local. Por exemplo, quando a gente analisa um livro sob a perspectiva da história, é interessante que entendamos o que passava-se na cabeça dos personagens ali envoltos na trama naquele momento. Por exemplo, hoje nós sabemos, após a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que os judeus eles eram mandados para campos de concentração. Mas existem curiosidades que só mesmo aquele que estava naquele local poderia passar. Por exemplo, como exemplo disso, eu posso colocar os fatos das evacuações. Então o que ocorria? Inicialmente, eles não sabiam, os judeus, quando estavam lá na Alemanha, qual era o destino que esperava aqueles que eram deportados para campos de concentração. Então a palavra exatamente era evacuação. Evacuação era palavras que eles no dia a dia costumavam apontar para se referir àqueles que eram mandados para campos de concentração, porque até então, no início, eles não sabiam qual era o destino desses judeus que estavam sendo mandados para campos de concentração. Então ele mostra ali todo o sofrimento, desde as dificuldades iniciais encontradas por qualquer um que exercesse qualquer função e que principalmente fosse judeu, né? Então ele menciona os fatos, por exemplo, a perseguição que os professores, os advogados, os juízes
tiveram, né, com as leis racistas de Nuremberg em 35, onde eles foram retirados do serviço público. Então fala a dificuldade que eles tiveram, que eles gradualmente o regime foi endurecendo. Inicialmente eles poderiam andar de metrô, de ônibus, de transporte coletivo, só em determinados compartimentos ali do trem. Em seguida eles foram proibidos de andar de trem. Depois eles não poderiam ter mais carteira de motorista. E gradualmente o regime foi piorando a situação para eles. Mostra o momento que eles tiveram que andar, os judeus, com um bracelete aqui na altura do braço, um lenço, com a insígnia uma estrela de Davi na cor amarela, demonstrando que eles eram judeus. Até os documentos que eles assinavam deveria inserir o nome Israel. Então, por exemplo, o autor do livro é Victor Kerempler. Então era Victor Israel Kerempler. E por mais absurdo que possa parecer, o simples fato dele não assinar com o nome Israel poderia fazer com que ele fosse condenado à pena de morte. E existem detalhes que é muito interessante um livro dessa natureza, porque ele escreve em forma de diário. Então o que ocorre? Ele vai dando ordem ao livro diário. Então tem lá, 1º de janeiro de 33, quarta-feira, suponhamos. Aí ele escreve o que ocorreu ali. E assim vai durante todo o livro até terminar por volta de junho de 45. Então assim, é muito interessante, principalmente pela riqueza de detalhes que nenhum historiador pode passar, por melhor que ele seja, não tem como passar em riqueza de detalhes como alguém que estava presente naquele momento quando ele escreveu esse livro. Então assim, é muito rico em questão de detalhes. A gente percebe hoje, quando a gente tem uma certa bagagem no estudo desse tema, que a gente pode comparar ali alguns trechos do livro com os fatos verdadeiros. Então a gente vê que a questão da dificuldade de informação era muito grande. Existe uma onda de boatos. Então a gente, por exemplo, encontra ali no livro quando ele diz, se menciona o desembarque das tropas aliadas na França em junho de 44, mas que eles não tinham certeza do que estava ocorrendo. Então assim, existiam fatos, rumores que a gente sabe hoje, a gente sabe que isso não foi verdade, como que, por exemplo, Hitler tentou se matar, isso antes dele realmente conseguir no final da guerra, mas anteriormente, que Hitler teria sido assassinado, e vários outros tipos de boatos que assolavam a população que estava lá naquela situação de dificuldade. Então assim, o que eu chamo a atenção para esse livro é que aquele que realmente queira ter uma visão muito única daquele que realmente estava inserido naquela questão da problemática da perseguição judaica naquele momento, pode realmente gostar desse livro, mas é um livro muito triste, né? Cenas realmente que envergonham a questão do ser humano, né? Tamanho o abuso que os judeus passaram naquele momento. Então assim, é muito difícil, tem passagens realmente muito tristes, como por exemplo uma cena que eu não consigo me esquecer desse livro, onde ele mostra ali um casal que tinham parece que 30 ou 40 anos de casados, eu não me recordo, e eles foram mandados para um campo de concentração e em seguida foram mortos e receberam as cinzas. Os familiares receberam as cinzas desses parentes cremados em caixas, e essas caixas com a poeira digamos assim, dos seus parentes, eles colocaram ali no banco da praça, onde eles costumavam, quando ainda em vida, sentar um do lado do outro, e passaram grandes finais de semana da sua vida, e as caixas das cinzas foram colocadas lá. É algo que é tão triste que não deixa com que eu tenha esquecido dessa passagem. Mas assim, é um livro com leitura muito pesada, o que não pode ser diferente ante os fatos que ele retrata. Mas assim, para quem realmente quer entender, realmente conforme a perspectiva daquele que sofreu esse livro, então eu recomendo essa leitura. Agora um detalhe que eu chamo a atenção: tem muita literatura de pessoas que estavam
durante o regime nazista de judeus, mas o que eu chamo a atenção para esse é a qualidade daquele que está escrevendo o livro. Não se trata simplesmente de alguém qualquer. O autor desse livro, professor judeu, ele era extremamente culto, extremamente inteligente, escrevia vários livros, inclusive ele não escreveu somente esse livro. Durante a perseguição nazista, naqueles momentos que ele estava tentando sobreviver e proteger a sua esposa, Eva, ele escreveu também outros livros, tá certo? Que eu ainda vou ler no momento oportuno. Então, assim, é o retrato de alguém que sofreu e que buscou como forma de conseguir manter a sua sanidade mental, justamente a obrigação que ele se imbuiu de relatar ao mundo as atrocidades que o regime nazista estava fazendo. Então ele trouxe para si essa responsabilidade para com a sociedade, para que isso nunca mais ocorresse na história da humanidade, e dessa forma ele conseguiu manter a sua sanidade e tomar as melhores decisões, sempre com vistas a proteger a si e a proteger a sua esposa. Então é isso. Basicamente a história desse livro é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe os seus comentários sobre esse livro. Isso vai nos ajudar para que façamos cada vez mais livros. E é isso. Obrigado.